Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica Professor. E esse vídeo é exclusivo para a nossa plataforma online. Trecho da aula será compartilhada como degustação para os nossos membros do canal do YouTube, mas a aula completa na íntegra exclusiva aqui no nosso canal. E hoje o nosso tema, tá, é conectivos lógicos. Conectivos lógicos. Nós vimos na última aula as proposições lógicas, qual é a importância das proposições lógicas, os 4 casos que não serão proposições lógicas, os princípios, 3 princípios para poder existir uma proposição lógica, tá? E a gente falou bastante da questão do valor lógico. E hoje o valor lógico ele vai ser fundamental para a gente. O valor lógico ele é fundamental nesta jornada. Então, para que a gente possa, estamos aqui com o nosso material de apoio, você tem seu resumo, seu caderninho. Então, se você não tiver bem organizado, um resumo, um cronograma bem estabelecido, você vai ter dificuldades, tá? Então, nós vamos aqui entrar na nossa aula 2, junto com o resumo, junto com o nosso equipamento aqui, nós temos o equipamento, o computador está aberto aqui na nossa planilha que eu compartilhei, planilha não, na nossa apresentação dessa aula, do material de apoio do nosso parceiro Felipe Loreto, beleza? Então, vamos nessa jornada aqui, porque a gente tem que ficar bem atento aos conectivos lógicos. Então, qual que é a definição? Por definição, o conectivo lógico nada mais é do que utilizados para unir átomos, formando moléculas. O que é isso? São utilizados para unir proposições simples. Então, vai unir as proposições simples, tá? Estou abreviando para a gente poder ganhar tempo. Tá tudo bonitinho lá no nosso slide, compartilhado com você. Para unir proposições simples, que a gente chama de átomo, criando proposições compostas. Proposições compostas, que são as moléculas. Beleza? Então, os conectivos lógicos têm este objetivo, tá? De unir proposições simples, que são os átomos, que são indivisíveis. As proposições simples são indivisíveis porque ela precisa ter presença de verbo, precisa ser uma sentença completa. Aqueles 4 casos não são proposições lógicas. A gente está estudando, a gente vai rever durante as aulas. Se precisar, a gente vai falando aqui para vocês, tá bom? Então, os conectivos lógicos, o valor lógico vai ser muito importante. E são 5 conectivos. 5 conectivos. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. 5 conectivos. Esses 5 conectivos, eles são importantes. Eu vou fazer uma tabela aqui para que você possa, então, replicar a tabela aí para você, para que nós possamos avançar nesse conteúdo. E olha, assim como a proposição lógica, o que é uma proposição, o que não é uma proposição, tem que ficar bem claro para você. Esses conectivos, tem um vídeo no nosso canal, que é um resumão da tabela. Essa tabela, na verdade, eu te aconselho a pegar, imprimir, preencher ela, imprimir e colocar nas portas, nas janelas, no guarda-roupa, no banheiro, de frente para o vaso, faz o PDF, coloca em foto, posta nas suas redes sociais, põe no seu stories, põe no seu status. Para quê? Para que você possa ficar o tempo todo vendo ela, porque você tem que decorar a tabela verdade. Não tem jeito. Aprender, decorar, pôr na mente e trazer para o coração. Ficar feliz e contente, porque vai ter uma questão sobre isso. E vai ter uma questão sobre isso que você não pode errar. Tá bom? Então, como que é a nossa tabelinha? Eu vou colocar aqui por nome
e por símbolo e a sua função, tá bom? Depois eu completo a tabela aqui. Vamos por partes. Então, aqui o conectivo. O conectivo, tá? Então, deixa eu colocar os cinco aqui. São 5 conectivos. Vai montando a tabela junto. Tem a tabela lá no slide, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos montando junto essa tabela aqui, depois eu acabo de completar. Então, o conectivo aqui vai ser o nome do conectivo. E ele é importante esse nome por quê? Porque algumas provas, algumas questões, algumas bancas gostam de colocar o nome, não o símbolo. E aqui como que a gente vai ler? Como que a gente vai ler o conectivo, tá? E símbolo. Eu vou ficar só com esses 3, tem mais 2 quadros aqui no documento, que eu vou explicar sobre eles, tá? Mas nesse momento, ele não faz parte do nosso objetivo de estudo. Porque o mais importante nesse momento é você dominar essas 3 primeiras partes, tá? Na aula de hoje, nós vamos dominar essas 3 primeiras partes. Beleza? Então vamos lá. No conectivo, o primeiro, deixa eu escrever de outra cor. O primeiro é a conjunção. Opa, esse aqui não está nem escrevendo, está sem tinta. A conjunção. Se ficar aqui um pouco embolado, deixa eu diminuir um pouco a escrita, tá? Conjunção. Beleza. Para ficar bem claro para você, para não ficar tão embolado, tá? Então a conjunção. A conjunção, você lê o i. Então toda vez que você tiver uma proposição lógica e ela for composta, porque o simples, ela não vai ter conectivo na simples, no átomo, a função dela, do conectivo, é unir átomos para transformar em moléculas. Então a conjunção, quando vem a palavra conjunção, é o I. E o seu símbolo é o V para baixo. Ou o chapeuzinho. V deitado ou o chapeuzinho, depende como que a pessoa quer. Então este é o símbolo da conjunção I. Beleza? Ela tem uma função lá, né, na teoria de conjuntos, a gente vai ver ela daqui a pouco. Segundo, é a disjunção. Vamos conferir o nome? Isso. Né? Para a gente poder fazer aqui bem tranquilinho. A gente está seguindo o material de apoio para que fique didático para você seguir. Então, vou seguir rigorosamente o material. Não vou fazer aleatoriamente, como eu faço algumas aulas, como eu gosto. Eu gosto de pegar as aulas, não ficar seguindo o material assim no e cru, porque senão fica muito mecânico, muito automático. Mas aqui na tabela a gente vai seguir o conteúdo. Tá? A disjunção, lê-se ou. Disjunção é o conectivo ou. E o seu símbolo é o Vzinho para cima, é o V. Tá? Então, conectivo I, conectivo ou. Vai guardando esses símbolos aí. Disjunção. Disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Tá? Qual que é a função da disjunção exclusiva? É a diferença. É o famoso ou. É o famoso ou. Tá? Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Tá? Por isso que ela é exclusiva. E o símbolo dela é um V com tracinho embaixo. Tá? É o V com o tracinho embaixo. Importantíssima essa disjunção, tá? Mas agora eu vou trazer a que mais cai nas provas do concurso e vai ter uma dessa na sua prova, seja a sua negação, a sua operação, o princípio operatório dela, ou mesmo alguma coisa relacionada. Na banca da FGV, para o concurso do Estado, caiu uma questão dessa do sim então.
que é a condicional. Condicional. A condicional é o se então, que mais cai nas bancas. E o símbolo do se então é a setinha. Tá? O se então é o que mais cai e a gente vai estar estudando aí, né, direitinho na tabela verdade como que funciona. E a bicondicional. Bicondicional. Vai preenchendo aí, né, para você decorar, para você guardar, que é o se somente se. Se somente se. E o símbolo é a setinha dupla. Tanto para um lado quanto para o outro. De novo, a parte do conjunto e o diagrama de Venn, eu estou deixando para uma próxima oportunidade e lá nas nossas próximas aulas a gente vai ter um estudo sobre isso, tá bom? Aqui é você entender quais são os 5 conectivos. O I, o OU, o OU, o se então e o se somente se, seta dupla. De novo, I, ou, se então e o se somente se. Beleza? Tem que ficar bem atento a esses detalhes, porque esse conectivo, esses 5 conectivos, você tem que saber eles muito bem detalhado para que a gente possa então seguir e entender como que vai funcionar para a gente esse processo, tá? Esse processo aqui. Aí eu vou deixar esse aqui que eu não vou colocar aqui e vamos fazer aqui a nossa primeira observação aqui no nosso material. Pega o seu material, o próximo slide, e lê junto comigo. Considere que as proposições sejam representadas por letras maiúsculas. Então, de novo, geralmente a gente representa as proposições com letra minúscula. Se a banca coloca a letra maiúscula, não é motivo de recurso, ela não vai dar a mínima para isso, ela vai seguir a jornada dela aí. E aí, pergunta-se, tá? Tem os seguintes símbolos para os conectivos. A conjunção é o I, certo? A disjunção é o V. A condicional, a disjunção exclusiva. Aqui está falando aqui na sequência, eu vou falar a sequência dele aqui. A conjunção I, a disjunção, a condicional e a bicondicional nesse sentido, julgue os itens. Me dê uma sequência aqui. A proposição fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade de expressão. Então, o que acontece? Os pilares da democracia, vou colocar a frase aqui, para que você possa seguir comigo. Fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia. Não tem ponto aqui. Peraí. É mania de escrever. E garantir a liberdade de expressão. Pronto, essa é a frase. Então, colocou essa proposição e eu vou então avaliar essa proposição para saber como que está funcionando. O que está funcionando, se tem conectivo, qual conectivo, qual que é o símbolo e qual que é a sequência. Ele me pergunta se essa proposição pode ser representada por P e Q. Símbolo de conjunção. Conjunção I, esse símbolo. Então ele quer saber. Então vou verificar o quê? Eu preciso achar a conjunção. Qual conjunção é essa?
Qual que é o símbolo? Qual conectivo que é esse? É o símbolo I, tá? Maiúsculo ou minúsculo, aqui a gente colocou na tabela,